O Brasil não nasceu por acaso. Ele não foi fruto do improviso, nem do erro, nem da ignorância. Desde o primeiro passo dado pelos colonizadores portugueses em solo brasileiro, havia um plano claro, frio e extremamente lucrativo: explorar, dominar e enriquecer às custas da escravidão. Nada do que aconteceu foi espontâneo. Tudo foi calculado. Tudo foi registrado. Tudo foi sustentado por leis, igrejas, exércitos e interesses econômicos. Neste vídeo, você vai entender por que a escravidão não foi um detalhe da nossa história. Ela foi o alicerce. E quando você enxergar esse passado com clareza, jamais verá o Brasil da mesma forma novamente. Antes de continuar, se inscreva no canal, curta este vídeo e salve agora. Este conteúdo não aparece nos livros de forma clara, mas ele explica tudo: desigualdade, racismo estrutural e concentração de riqueza. Compartilhar essa história é um ato de consciência. O Brasil foi desenhado para funcionar assim. Para entender isso, precisamos voltar ao século XVI, quando Portugal enxergou esta terra não como um lar, mas como uma máquina de lucro. Uma máquina que precisava de mão de obra barata, abundante e descartável. E essa mão de obra foi encontrada no corpo escravizado de milhões de africanos. Desde o início da colonização, Portugal não veio para povoar, mas para extrair. O modelo adotado aqui não foi o mesmo de outras colônias. O Brasil nasceu como uma grande fazenda: cana-de-açúcar, depois ouro, depois café. Todos esses ciclos tinham algo em comum: dependiam integralmente da escravidão. Não era possível manter latifúndios gigantescos, exportação em larga escala e enriquecimento rápido sem trabalho forçado. A escravidão não foi uma solução emergencial. Ela foi escolhida porque era eficiente, lucrativa e brutalmente funcional para o projeto colonial. Os povos indígenas foram os primeiros a serem escravizados, mas quando resistiram, fugiram ou morreram em massa. A solução encontrada foi importar seres humanos da África. Isso não aconteceu por acaso. Portugal já dominava rotas de tráfico humano havia séculos. A escravidão africana era conhecida, estruturada e altamente rentável. Homens, mulheres e crianças foram transformados em mercadoria, avaliados, marcados, vendidos e transportados em condições desumanas. Cada corpo negro representava lucro. O Brasil foi o maior destino de africanos escravizados do mundo. O sistema escravista não era apenas violento, ele era organizado. Havia leis que protegiam o senhor e puniam o escravizado. Havia códigos, impostos, contratos e regras. O açoite não era exceção, era ferramenta de produção. Quanto mais o corpo aguentasse, mais ele rendia. A lógica era simples: explorar até o limite, descartar quando não servisse mais. Essa engrenagem econômica movimentou fortunas, construiu cidades, igrejas, portos e palácios. Tudo isso sobre sangue, dor e silêncio forçado. A escravidão não se sustentaria sem legitimação moral. E ela veio. A igreja batizava escravizados, mas não questionava sua condição. O Estado cobrava impostos sobre cada pessoa vendida. A coroa portuguesa lucrava com o tráfico. A escravidão não era marginal, ela era institucional. Padres, políticos e comerciantes conviviam com o sistema como algo natural. Questionar a escravidão significava questionar o próprio modelo econômico do Brasil. A concentração de terras nas mãos de poucos, os latifúndios, a exclusão social e a hierarquia racial foram desenhadas nesse período. O Brasil não foi feito para ser igual. Ele foi feito para separar. Senhores e escravizados, brancos e negros, donos e descartáveis. Essa estrutura permaneceu mesmo após a abolição. O projeto escravista deixou raízes profundas que ainda moldam o país. Mesmo diante da brutalidade, houve resistência. Fugas, revoltas, quilombos, sabotagens. O Quilombo dos Palmares foi a maior ameaça ao projeto escravista. Ele provava que era possível existir fora do sistema. Por isso foi atacado com tanta violência. A liberdade era perigosa. Um escravizado livre desmontava toda a lógica do projeto colonial. Quando a escravidão acabou oficialmente, em 1888, o projeto não foi desfeito. Nenhuma política de inclusão foi criada. Nenhuma reparação foi feita. Os libertos foram abandonados à própria sorte. A elite manteve terras, poder e dinheiro. O sistema apenas mudou de forma. O projeto continuou funcionando, agora sem correntes visíveis, mas com desigualdade estrutural. Hoje, os dados falam por si.
A população negra é maioria entre os pobres, os encarcerados e os mortos pela violência. Isso não é coincidência. É herança direta de um projeto que nunca foi desmontado. Entender o Brasil exige encarar esse passado sem filtros, sem romantização e sem desculpas. Se até aqui você achava que a escravidão foi apenas um capítulo triste da história, agora começa a entender que ela foi o plano central. No próximo bloco, vamos revelar como esse projeto se manteve após a abolição, quem se beneficiou diretamente dele e por que seus efeitos ainda moldam o Brasil moderno. A abolição da escravidão em 13 de maio de 1888 foi apresentada como um ato de bondade, quase como um presente. Mas na prática, foi apenas o encerramento jurídico de um sistema que já não era tão lucrativo como antes. Não houve preparo, não houve transição, não houve plano social. Milhões de pessoas foram libertas sem terra, sem casa, sem trabalho e sem qualquer tipo de apoio do Estado. A escravidão acabou no papel, mas o projeto que a sustentava continuou vivo. Os ex-escravizados foram jogados à própria sorte. Sem acesso à educação, proibidos, informalmente de ocupar cargos qualificados e excluídos do direito à terra, restou a marginalização. Muitos passaram a viver nas periferias, nascente das cidades ou retornaram às antigas fazendas como trabalhadores explorados. O Brasil criou uma liberdade sem cidadania. A mensagem era clara. Você não é mais propriedade, mas também não é parte da nação. Enquanto os libertos eram abandonados, o Estado brasileiro investia pesado na imigração europeia. Italianos, alemães e espanhóis receberam terras, incentivos e oportunidades. Isso não foi coincidência. Existia uma política explícita de branqueamento da população. A elite acreditava que o Brasil só se tornaria civilizado ao afastar-se da herança africana. Mais uma vez, o projeto seguia ativo. Substituir, excluir e apagar. Sem correntes, mas com fome. Sem açoites públicos, mas com jornadas desumanas. O trabalho precário passou a ocupar o lugar da escravidão formal. As relações de poder se mantiveram. Grandes proprietários continuaram mandando. Os descendentes dos escravizados continuaram servindo. O sistema apenas se modernizou. A exploração ganhou novos nomes, mas manteve a mesma lógica. O racismo no Brasil não nasceu do ódio individual, mas da necessidade de justificar um sistema injusto. Para manter privilégios, era preciso criar uma narrativa. O negro seria inferior, preguiçoso, incapaz. Essas ideias foram espalhadas por jornais, escolas e discursos oficiais. O racismo virou ferramenta de manutenção do projeto escravista mesmo depois. De sua suposta extinção, após a abolição, surgiram leis que criminalizavam a pobreza. A vadiagem virou crime. A capoeira foi proibida. A polícia passou a agir como braço armado da elite. O sistema prisional cresceu rapidamente, ocupando o espaço que antes era das senzalas. O controle social continuava, agora legitimado pela lei. As grandes fortunas brasileiras têm origem direta na escravidão. Famílias, bancos, empresas e cidades inteiras foram erguidas com trabalho forçado. Não houve redistribuição dessa riqueza. Ela atravessou gerações. Enquanto isso, os descendentes dos escravizados herdaram pobreza, exclusão e estigmatização. Durante décadas, a população negra foi excluída da educação formal. Sem acesso à escola, não havia acesso ao poder. Isso não foi descuido do Estado, foi escolha. Um povo sem educação é um povo controlável. O projeto precisava manter a base da pirâmide sempre ocupada pelos mesmos corpos. A história oficial do Brasil minimizou a escravidão, romantizou senhores, apagou resistências e transformou sofrimento em nota de rodapé. O silêncio também é uma forma de violência. Quando não se fala, não se questiona. E quando não se questiona, o projeto continua funcionando sem ser percebido. Até aqui, vimos que o projeto de escravidão não terminou em 1888. Ele se adaptou, se modernizou e se escondeu atrás de discursos de igualdade. No último bloco, vamos ligar esse passado ao presente e mostrar por que o Brasil de hoje ainda carrega em cada esquina as marcas desse projeto histórico. Quando observamos o Brasil atual, é impossível ignorar os padrões que se repetem. Quem ocupa os trabalhos mais precarizados? Quem mora nas áreas mais esquecidas? Quem é maioria no sistema prisional? As respostas revelam que o passado escravista não ficou no século XIX. Ele atravessou o tempo.
e moldou a estrutura social do país. O projeto de escravidão não morreu. Ele se transformou em desigualdade estrutural. As cidades brasileiras cresceram empurrando os descendentes dos escravizados para as margens. Favelas, periferias e cortiços surgiram como consequência direta da exclusão pós-abolição. Não foi desorganização urbana, foi continuidade histórica. A mesma lógica da senzala, afastada da casa grande, se reproduziu no espaço urbano moderno. Trabalho análogo à escravidão ainda existe no Brasil. Pessoas vivendo em condições desumanas, sem direitos, sem liberdade real. Isso não é falha do sistema, é o sistema funcionando. A naturalização da exploração só é possível porque o país foi treinado, por séculos, a aceitar que alguns corpos valem menos do que outros. A violência policial tem raízes profundas no período escravista. Capitães do mato foram substituídos por forças de repressão modernas. O alvo muitas vezes continua o mesmo. O controle pelo medo sempre foi uma ferramenta central do projeto escravista. Hoje ele aparece travestido de ordem e segurança. O Brasil criou a ideia de que aqui todos convivem em harmonia. Esse mito serviu para silenciar denúncias e impedir debates profundos. Se não há racismo, não há dívida histórica. Se não há dívida, não há reparação. O mito não une, ele apaga. Enquanto o passado não é debatido, os privilégios permanecem intactos. As estruturas herdadas da escravidão seguem favorecendo os mesmos grupos. Não falar sobre isso é uma forma de proteger quem sempre esteve no topo. O silêncio nunca foi neutro. Mesmo diante de um projeto tão brutal, houve resistência. Quilombos, revoltas, fugas, sabotagens e preservação cultural. O Brasil não foi feito apenas de opressão, mas também de luta. Cada gesto de resistência foi uma tentativa de romper o projeto que insistia em negar a humanidade. Reconhecer que a escravidão foi um projeto não é sobre culpa individual, é sobre responsabilidade coletiva. Só é possível corrigir uma estrutura quando se entende como ela foi construída. O Brasil precisa olhar para sua história sem filtros, sem romantização e sem medo. A pergunta que fica não é quem errou, mas o que vamos fazer agora. Educação, memória, justiça social e políticas de inclusão não são favores, são respostas tardias a uma dívida histórica gigantesca. Ignorar isso é permitir que o projeto continue operando em silêncio. O Brasil não foi construído apesar da escravidão. Ele foi construído sobre ela. Nada foi acidental. Nada foi improvisado. Foi um projeto econômico, político e social. Se você chegou até aqui, curta este vídeo para que essa história alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar desenterrando verdades que tentaram apagar. E nos comentários, responda: o Brasil já rompeu com esse projeto ou ele ainda está em curso?